Então, tá gravando? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade para colaborar com as discussões para a nossa aula de redação. E eu convidei o Matheus, que ele é psicólogo da ONG, e eu convidei ele porque eu acho que é legal a gente trazer a visão de alguém da área, alguém mais especializado para falar sobre ansiedade, do que só a nossa visão, assim, um pouco senso comum, digamos assim. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem no chat, mas eu e o Matheus já definimos algumas. Então, Matheus, vou começar te perguntando o que é ansiedade, como a gente pode definir a ansiedade. Então, eu achei legal, assim, né, que você fez esse convite e tal. Infelizmente não deu para mais ninguém da equipe de psico vir, mas eu procurei me instrumentar um pouquinho, enfim, dar uma pesquisadinha. E convido todo mundo, se quiserem perguntar pelo telefone, ali pelo chat, fiquem bem à vontade. Daí pode interromper, enfim, a gente vai conversando. A questão da definição de ansiedade, né? Eu trabalho pela linha da análise do comportamento, então a gente tem uma forma bem própria, né, de definição. Basicamente assim, a gente pode pensar em duas formas de ansiedade. Tem aquela ansiedade, por exemplo, tá chegando meu aniversário, eu gosto bastante, tô animado porque vai ter festa, meus amigos vão vir aqui e tal. Que geralmente não é aquela ansiedade que a gente acaba levando para clínica, né, para um consultório, que não incomoda. Ela acaba se tornando mais fácil de você manejar, enfim, né? E aí tem aquela ansiedade desagradável, então tá chegando o vestibular, né? Tô ficando incomodado, tô angustiado. E dentro dessa forma aí de ansiedade, né? Às vezes pode ser o caso, né, da gente precisar de um apoio profissional ou pensar mudanças aí de vida, né? Para dar conta de manejar isso, que daí seria já indo para um transtorno da ansiedade, né? E quando você acha que a gente tem que ligar esse sinal de alerta, que a nossa ansiedade, ela tá, digamos assim, fora do normal? Essa pergunta, que quando você mandou, eu achei bem legal, assim, né? Porque às vezes, hoje em dia, a saúde mental ela tá bem em voga, né? O que é ótimo. Então, fala-se bastante sobre ansiedade, já é entendido que não é frescura, que é um problema de fato, né? Porém, o que acontece às vezes é meio que um efeito colateral disso, né? Então, às vezes a pessoa. Exemplo, né? Acho que o vestibular é um ótimo exemplo, e que bom que a gente tá falando disso, né? Poxa, eu acho que eu tô com transtorno, enfim e tal, mas não, você tá num momento em que isso é esperado, né? Muitas mudanças, tem muita coisa em jogo, né? Eu diria, assim, o momento de você acender o alerta, né? É assim, prejuízo. Então, eu estou deixando de fazer coisas que eu fazia antes, o meu sofrimento, ele tá insuportável, né? Ou eu estou fazendo coisas que antes eu não fazia. Então, eu estou comendo compulsivamente, eu estou bebendo muito, eu estou me machucando, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar esperto aí. Então, o que eu estou fazendo demais em função da minha ansiedade e o que eu estou deixando de fazer em função da minha ansiedade. Perguntaram ali no chat se dor de cabeça persistente é sinal de ansiedade ou pode ser só estresse. Olha, quando é uma questão, né, a gente chama psicossomática às vezes, né? Eu diria assim, quando você vai definir a ansiedade, há pessoas que sentem a dor de cabeça, há pessoas que não sentem, né? Até que bom que trouxeram um ponto aí mais individual, né? Porque assim, às vezes você vai ver os sintomas gerais lá, mas pode ser que no seu corpo ali, na sua forma de experienciar, tenha algo bem específico, né? Nesse caso, assim, eu recomendaria dar uma conversada com o médico, enfim, né? Ver se não é às vezes uma questão orgânica, neurológica. Mas sim, pode estar ligado ao estresse e à ansiedade também. Tá. A outra pergunta é se o contexto das redes sociais, se elas ajudam nessa questão da ansiedade. Não que elas tenham ligação direta, mas se, por exemplo, a gente ficar se comparando muito com as outras pessoas, com a vida daquele primo perfeito, se isso vai trazer um prejuízo para nossa ansiedade. A gente sabe que todo mundo tem aquele primo perfeito, maravilhoso, que a família fica comparando, a gente se compara com as pessoas nas redes sociais,
mesmo a gente sabendo que a vida não é bem daquela forma. Então, você acha que isso pode aumentar a nossa ansiedade? Então, até quando você fez aquela pergunta, essa pergunta, né, pelo WhatsApp, eu fiquei bem curioso, assim, fui pesquisar. Uhum, E eu não consegui encontrar, assim, estudo, de fato, né? O uhum, que eu encontrei, um estudo com pessoas que já estavam no contexto universitário. Foge um pouquinho uhum. daqui, mas está próximo, né? Porque daqui a pouco também É. o pessoal tá entrando, enfim. Mas assim, o que eu penso, né? Como você falou, todo mundo tem aquela desgraçada daquela prima, né? Que faz tudo, que sabe tudo, que é perfeita. E o contexto ali da rede social, né? Aproxima de uma certa forma. E é muito mais fácil você ter acesso ali na rede social aos êxitos, ao sucesso da outra pessoa, do que às vezes a uma dificuldade, enfim, né? O que eu acho que é legal da gente pensar assim também, né, é que a rede social, como qualquer outro recurso ali da tecnologia, né, ele pode ser excelente para mim, ou ele pode ser um problema, né? Então eu posso utilizar às vezes a rede social para me conectar com pessoas que estão com a mesma dificuldade que eu. Eu estava lendo um pouquinho sobre autoimagem também, então às vezes eu tenho sei lá, eu tenho uma questão com o meu peso, né? E a gente sabe que tem realmente uma gordofobia mesmo, né? Um fator social e um Uhum. preconceito, né? Às vezes essa rede social ela pode me ajudar a conectar com pessoas que estão totalmente dentro de um padrão de magreza, enfim, eu me senti mal, mas eu também posso entrar em grupos de pessoas ali, né, que lidam com a gordofobia, né? Falando um pouco sobre a ansiedade, eu acho que talvez pensar um pouquinho como que está sendo esse uso da rede social, né? Uhum. Eu estou usando ela para relaxar, eu estou usando ela para eu me comparar com as pessoas, eu estou usando ela para estudar, né? Tem às vezes aqueles. Acho que pronuncia Studygram no Instagram, que é aquele Uhum. povo que coloca. Às vezes aquela pessoa pode estar se motivando, né? Então, poxa, eu estou conseguindo estudar mais porque eu fiz esse Instagram de estudo, né? Então é realmente pensar aí como que você tem usado isso. Eu acho que a chave é a gente se observar, né? A gente começar também a se perceber, aquela questão Uhum, do autoconhecimento. Então, será que eu estou me motivando com as redes sociais, com as pessoas que eu interajo, ou elas estão me deixando mais para baixo? Né? Então, eu acho uhum, que é sempre bom a gente começar a olhar um pouquinho mais para a gente, né? E não ficar olhando tanto para o outro. Deixa eu uhum. ver, mandaram mais Perfeito. perguntas aqui. Como devemos nos portar diante de um vestibular prestes a chegar? Sinto muitas dores de cabeça, não consigo raciocinar bem e o desespero de revisar boa parte da apostila está grande. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Matheus, se ele tinha dicas de como lidar com a ansiedade nesse período de vestibular. A gente já passou por isso, né, Matheus? A gente sabe como é Uhum. complicado. E eu já estou no cursinho faz 3 anos. Então, a gente sabe que vai chegando essa época, vocês vão ficando mais ansiosos. Então, eu acho que é sempre legal quando a gente tem assim algumas dicas do que fazer, como conseguir baixar essa ansiedade para a gente se concentrar. A gente sabe que a ansiedade atrapalha no nosso desempenho. Então, Matheus, que dicas que você poderia nos dar? Uhum. Eu achei legal que você falou, né, que a gente também passou por isso, né? Sim, a gente sabe, né, como é que foi. E, né, eu acho que é legal a gente ter essa empatia também de, né, se a gente já passou, a gente sabe. Alguém falou ali no chat que se descobriu ansioso depois da terapia. Eu também me descobri ansiosa. Eu sempre achei que eu era super calma, super de boa. E depois da terapia eu descobri que eu era muito ansiosa. E eu passei pelo período do vestibular essa ansiedade sem saber que era uma ansiedade um pouquinho fora do normal. E eu acho que se eu tivesse alguém tivesse me orientado, tivesse me dado alguma dica, eu acho que eu teria passado por essa fase um pouquinho mais tranquila. Mas olha lá, Matheus, que dicas que você pode nos dar? Sim, é legal isso também, né? Porque muitas vezes a gente tá passando ali por algum estado emocional, né? E não sabe nomear isso, né? Então, o que eu tô Uhum. sentindo, né? Ou às vezes até por falta mesmo, né, de recurso ali, chega alguém e fala, acho que você tá ansioso. Não, isso não é ansiedade, né? Uhum. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela tava, uma professora da faculdade, e ela contou pra gente assim, que ela tava sentindo uma dor no peito, enfim, ela não sabia o que era, isso já adulta, né, enfim.
E daí chegou uma pessoa para ela e falou assim: você tá com gastrite. E ela, como assim gastrite? Né? Ela, isso é gastrite. Então, da mesma forma, os sentimentos, né, às vezes acontece. Entra aí na importância da psicoterapia. Eu gosto de começar sempre, né, falando que a gente tem esse apoio dos professores no cursinho, né? Vocês buscam aí ter uma postura empática, de fato, a equipe da psicologia também. Porém, às vezes é interessante também ter um profissional ali que te ouça e que possa aprofundar, né? Uhum. Nessas questões. Algo desculpa, eu não. Eu cortei. Não, é só. Pode continuar. Eu acho que um diferencial do nosso cursinho é esse apoio psicológico, né? Que eu acho que é legal, assim, por mais que você converse com os professores, com os seus colegas, mas eu acho que ter um apoio mais profissional faz a diferença, né? Uhum. A questão da empatia é importante, mas às vezes o apoio profissional é mais ainda. Uhum. Mas você tem alguma dica para nos dar sobre como a gente conseguir baixar a ansiedade? Eu sei que tem umas técnicas de respiração que a gente consegue, né, baixar um pouquinho aquele coração acelerado demais. Tem mais Uhum. alguma outra dica? Sim, tem até assim, bastante coisa, então podem ir interrompendo, enfim, né? Mas a primeira questão, acho que um acompanhamento para quem tem essa possibilidade, né? Também a gente sabe que às vezes não está dentro do possível, né? Algo que às vezes é o caso, né, que esse profissional vai avaliar junto, é até mesmo um acompanhamento psiquiátrico, né? Então a gente sabe que tem medicações aí que ajudam a amenizar isso. Uh, as pessoas, eu percebo assim, um certo preconceito até com a medicação, que é legal poder ouvir de um médico para ele poder explicar certinho como funciona, Uhum. né? E ainda nessa parte química mesmo, né, do corpo, tem hábitos diários aí que você pode utilizar. Então, por exemplo, alimentação, né? Tem alimentos aí, se você for se observando, né, enfim, que para algumas pessoas acaba deixando mais ansiosa, enfim, mais acelerada, né? Um clássico é o café. Então, às vezes a gente está estudando e tal, né? Vou tomar um cafezinho para fazer meu intervalo e me acalmar, e às vezes aquilo te deixa mais disperso, mais acelerado, né? Uhum. Exercício físico, então. E quando fala exercício físico, não é que você vai precisar correr uma maratona, né? Virar um super esportista. Mas você ter o hábito de se alongar, de fazer uma caminhada, andar de bicicleta, brincar às vezes com quem tem criança em casa, né? Brincar um pouquinho ali com a criança. Você tá movendo o seu corpo e você tá meio que se forçando, entre aspas, a puxar para o presente um pouquinho, né? Falando sobre isso, outras atividades além do estudo, né? O pessoal que eu acompanho, até no cursinho mesmo, eu gosto muito de chamar atenção. Você não é só estudante, né? Uhum. Então é importante que você também seja a pessoa que tem os seus hobbies, que tem outros compromissos, né, que tenha compromissos com seus amigos. Tudo bem que agora com a pandemia dificultou, né? Mas Uhum. assim, sei lá, combino com os meus amigos todo sábado, eu vou fazer uma videochamada com eles, né? Eu tenho um acordo com os meus pais lá de ajudar na tarefa X em casa, né? Para que se entenda que nem tudo é o cursinho e o vestibular, né? Acho que isso é importante. Nossa, falei bastante coisa. Me ajudem, o que vocês estão pensando? Eu acho que isso também da gente ter um hobby, fazer outras coisas, é importante também para os estudos, porque às vezes a gente fica ali insistindo e a nossa cabeça já está tão cheia que a gente não assimila mais a matéria. Então, às vezes é bom a gente também, assim, dar um ar, dar uma caminhada, uma volta na quadra, vai assistir uma série, alguma coisa, para a gente, né, esvaziar um pouquinho a mente também, para a gente voltar mais concentrado para os estudos. Pelo menos para mim, quando eu não estou rendendo, eu faço isso. Eu vou fazer outra coisa e depois você volta mais relaxado e consegue focar. Chá também pode causar ansiedade? Olha, interessante. Então, essa questão do químico ali, né, dos alimentos, enfim, eu acabei até não me atendo muito,
foge um pouco do conhecimento da psicologia, enfim, né? Uhum. Então, talvez seria interessante perguntar para um nutricionista, médico, o que eu conheço, né? Daí já é do meu repertório pessoal mesmo, não é do ponto de vista profissional. Tem chás que pioram por conta da cafeína, né? Então, chá Uhum. verde, chá preto, enfim, isso é o que eu conheço. Mas como a gente disse, eu acho que é bem de se conhecer, de se observar. Então, se você percebe que você está tomando chá preto, por exemplo, e você está ficando mais acelerado, assim como o café, às vezes, né, dá uma diminuída ali, dá uma controlada, que às vezes isso pode estar aumentando a ansiedade. Uma coisa importante falar, gente, quando o Matheus falou da questão dos medicamentos, sempre com receita, com supervisão de um profissional, Por favor. nada de tomar remédio porque, ai, um amigo meu toma. Já ouvi gente falar de tomar Ritalina porque diz que aumenta a concentração. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Estamos pedindo encarecidamente, né, Matheus? Perfeito, até tinha esquecido. Tem gente que toma remédio por conta e às vezes pode dar um efeito rebote, gente. Então é muito, muito complicado. E já pensou se vocês tomam um remédio desse e passam mal no meio do vestibular? Então, gente, se for o caso de medicamento, sempre com a supervisão de um médico. Com certeza, Tá? sim. Uhum. Até porque, Então, assim, mesmo com a supervisão do médico, né? Qualquer medicação que você for tomar, seja para gastrite, para enxaqueca, para diabetes, enfim, sempre vai ter ali algum efeito adverso no seu corpo, né? Então, se como médico já é um caso delicado, né? Imagine sem. estão perguntando ali, o que fazer quando a tensão de travar o pescoço por causa do estresse? Ah, isso é legal, isso eu consigo auxiliar de alguma forma. Essa tensão muscular, né, ela tem muito a ver com aquela característica da ansiedade que é meu corpo está se preparando ou para lutar contra um perigo ou para fugir dele, né? É aquele clássico. Então, por isso que a ansiedade também ela é importante para a sobrevivência, né? Essa tensão muscular, né, ela é interessante em certos casos. Falando aqui sobre vestibular, não tanto, né? Então, o que é que você pode fazer? Tem algumas técnicas de relaxamento, né? E aí são inúmeras, enfim, né? Que a gente acaba utilizando. Então, para respiração, a respiração consciente, que a gente chama, né? O mindfulness, ele é o quê? Você fazer as coisas de uma forma consciente. Então, eu posso tomar água em mindfulness. Eu posso prestar atenção no movimento que eu estou fazendo, nos cheiros que eu estou sentindo, como que é a caneca que eu estou pegando, como que a água se movimenta, né, na minha boca, qual é o som. Enfim, o mindfulness é isso. Para atenção, né, a gente chama do relaxamento progressivo, que é você tensionar certos grupos musculares, né, e relaxar. Então você tensiona, relaxa até um ponto em que ele vai se relaxando ali por conta. Eu acho que aqui nessa reunião talvez não caiba muito, né, de eu aplicar ou enfim mostrar a técnica, né? Mas é algo interessante até para conversar com o restante da equipe, né? Quem sabe a gente fazer aí uma série de vídeos, né? Com técnicas de relaxamento até para vocês poderem consultar depois, enfim. Sim, eu acho bem legal. Eu já fiz algumas técnicas dessa de respiração e, gente, funciona de verdade. Assim, às vezes é assim, um minutinho que você faz, já assim, ó, baixa muito. Falei né, que eu me descobri ansiosa, sabe, com o coração super acelerado e você faz ali, de repente você vê que seu coração, né, parou de acelerar, que você vai se centrando, de novo você consegue se concentrar. Uhum. Então é legal. Acho que dá pra gente pensar nisso, Matheus, mesmo, fazer uns vídeos, Sim, colocar talvez no Instagram, uma uhum. técnica, acho que seria legal. Tem outra Sim, com pergunta certeza. aqui, se quando a gente tem vontade de estudar e sabe que precisa estudar, mas quando você pega a apostila não consegue se concentrar em nada, é um sinal de ansiedade? Olha, pode ser, né? Até eu vou usar um pouquinho desse exemplo, né? Às vezes, aquela questão de não conseguir definir muito bem, né, o que está sentindo.
Então, pode ser sim, pode estar envolvida, acho que é melhor, a ansiedade, mas tem uma série de minúcias aí, né, de nuances que é importante que você, como a professora falou, né, se perceba, entenda aí, tá, então tô me distraindo, né, não tô conseguindo focar. É porque eu tô cansado? É porque essa didática para essa matéria específica não bate muito com a minha forma de aprender? Que mais? É porque eu sempre tive dificuldade com esse tipo de conteúdo, né? Ou é porque eu começo a estudar e eu já começo a pensar que lá no vestibular eu não vou passar, e daí a minha família inteira vai brigar comigo, e daí começa aquela bola de neve, né? Então eu acho que seria interessante poder esmiuçar um pouquinho melhor essa dúvida. Tá. Mas eu acho que, assim, gente, para essa última que você falou, acho que de começar a pensar que no vestibular e que se acontecer de não passar. Eu acho que isso das paranoias do futuro, como falaram ali no chat, eu acho que é isso que a gente falou do mindfulness, é você estar no presente, estar aqui e o agora. O que a gente tem é o agora, né, gente? Futuro é mais para frente. Então, acho que a gente cria essa ansiedade também quando a gente começa a pensar muito no futuro. Então, acho que quando a gente volta um pouquinho para o presente, para cá, que não, eu tenho que estudar agora, então eu vou me concentrar no agora, né? Que daí isso você vai construindo para o futuro. Eu acho que é assim que às vezes a gente cria, né, uma ansiedade. A gente fica pensando no que pode ser, no que pode ser. Gente, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Às vezes vão acontecer coisas na nossa vida muito melhores do que a gente imaginou. Né? E a gente fica só pensando nas coisas ruins, a gente tem que pensar nas coisas boas também. Sim, eu acho que até isso me dá brecha para eu falar um pouquinho, até aquilo que a gente conversou um pouco no WhatsApp, né? Essa fase aí, né, do vestibular, vou tentar organizar aqui as ideias para ver se faz sentido para vocês também, né? Tem muitas variáveis que eu penso. A entrada na vida adulta, né, que tá acontecendo ali 17, 18 anos, tem muita mudança acontecendo. Mudança significa, eu não conheço isso, né? Talvez eu conheça pelo relato dos outros, então beleza, o Matheus falou que ele já fez, a professora falou que ela já fez também, mas e eu, né? Eu não conheço isso, né? Então há aquela insegurança mesmo, né? Algumas pessoas já fizeram outras vezes esse vestibular, né, e acabou não passando, enfim, então, poxa, será que agora vai, né? Isso, de uma certa forma, potencializa a ansiedade, né? Será que mais uma vez? Porque eu já sei como que foi ruim não passar da outra vez, né? E um assunto que é sempre bem delicado de conversar, que é como eu lido com as minhas frustrações, né? Então, nem eu, nem a professora e nem ninguém no mundo vai poder chegar e falar, não, com certeza, 100% você vai passar, né? E, bom, como lidar com isso, né? Eu tenho outros planos, né? Caso eu não passe, o que significa para mim passar no vestibular, né? Será que... Porque há uma idealização também, né? Às vezes o passar no vestibular envolve, ok, começar um curso, mas também significa que eu sou um bom filho, que eu sou um bom neto, que eu sou inteligente, que eu sou ótimo, enfim. Então talvez limpar um pouquinho também dessas outras coisas que acabam se colando, né, ao passar no vestibular, e que não necessariamente, né? Não sei, tô pensando alto aqui para ver se faz vocês pensarem em algo, né? Não, mas faz sentido, porque a gente às vezes associa que a gente não passou no vestibular, a gente é um fracasso, e a gente é muito mais do que vestibular. E às vezes não é o momento também. Eu conheço pessoas que tentaram um ano vestibular e não passaram, e no ano seguinte, fazendo cursinho, descobriram que queriam outra coisa e hoje estão super felizes fazendo outro curso. Se às vezes tivesse entrado no primeiro vestibular, ia estar fazendo um curso que não gosta e ia estar sofrendo. Então, às vezes, a gente tem que também, assim, não encarar isso como fracasso, encarar como uma etapa que vai ser vencida, né, no próximo ano ou no outro ano, mas assim, que vocês vão conseguir passar, gente. Né? E tirem um pouco também dessa questão de que se eu não passei, eu sou um fracasso. Vocês são muito mais do que a aprovação no vestibular.
Depois vocês vão ver também que quando a gente entra na faculdade é complicadinho. Mas às vezes é bom ter um pouquinho de vivência também para encarar a vida acadêmica, que não é fácil. Com certeza. Já perguntaram aqui se tem vestibular semana que vem. Eu acho que tem, pelo que falaram aqui. Então, gente, ó, depois, se vocês quiserem, para a aula de quinta-feira, eu posso separar algum vídeo ensinando uma respiração para vocês, mas acho que a gente podia fazer mesmo, Matheus, ver com o pessoal de psicologia fazer, Sim. Que eu acho que seria bacana, assim, ensinar umas respirações. Até assim, sabe aquele momento que vocês ficam meia hora dentro da sala antes do vestibular, né? Quando o pessoal fica ali conferindo identidade, às vezes nesse tempinho você vai ali, se concentra, né? Relaxa e faz a prova muito mais focado. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que já foi bem esclarecedor. Ali, ó. Então, ajuda muito, ó. Já temos um relato de gente que medita, que faz essa respiração, que ajuda muito. Então, viu, gente? E ajuda também, quando a gente baixa a ansiedade, ajuda no foco, ajuda na concentração e ajuda que a gente se lembre da matéria. Porque quando a gente tá muito ansioso, parece que as coisas ficam muito confusas na cabeça, né? Então, aí, às vezes, você sabe aquela coisa, assim, de que, ai, meu Deus, sai da prova e fala, eu sei aquela questão que era tão fácil, como que eu não consegui fazer? Às vezes é por conta da ansiedade, que você tá muito ansioso e não conseguiu lembrar. Então, bastar um pouquinho, né, ansiedade, dar ali uma respirada, ajuda. Já estão pedindo dicas ali de qual respiração que eles fazem. Deixa eu ver. Como conseguir concentrar, sendo que eu quero fazer tem um limite de idade? Eu acho que o Gabriel tem a questão do... Você quer tentar vestibular para as provas para o Exército, Gabriel? Dá uma contextualizada para a gente. Isso. Tem algumas provas que o limite de idade é 21 anos, né? E aí, se você não passar até essa idade, você... 23. Tem uma que é 21, da AMAN. E aí, tem uma pressão um pouquinho maior, né? Sim. O que você acha, Matheus? Mais alguma dica fora essas que você já deu? Olha, eu acho que entra bem nisso que você falou, né? De que adiciona um peso, né? Até falando um pouquinho sobre esse entrar aí um peso a mais, uma tensão a mais, né? Me parece, talvez, não sei, daí teria que ver, né, com o Gabriel melhor, mas assim, pensando aqui num contexto geral, né? Imagino que talvez ter isso propicie um aumento nessa ideia de que é catastrófica, né? Então, poxa, então piorou, agora sim que não vai dar certo, né? Então, assim, eu voltaria um pouco, né, para aquela questão de utilizar as técnicas ali, né, você tentar se organizar de uma certa forma para estar num estado emocional ali mais tranquilo na hora, mas entender, ok, vai ter um limite ali 23 anos, beleza. Eu tô com 20, né? Quantas vezes mais eu posso fazer, né? Para que não fique só no catastrófico, né? Só naquilo que não acontecerá. E tem muito a ver também a ansiedade, né? Como eu lidei anteriormente, as pessoas pensam que a ansiedade é ligada ao futuro. Ela tem muito mais a ver com o passado, né? No meu passado, como é que foi possível lidar com as adversidades, né? E o que eu vivi de tão desagradável lá no passado, que eu acho que pode acontecer novamente e eu não vou dar conta de lidar, né? Então, na terapia para ansiedade, além do relaxamento, enfim, a gente vai lidar muito, né, com depois que aconteceu algo, porque não dá para eu chegar aqui e falar, olha, nunca vai acontecer nada de ruim com nenhum de nós aqui, né? Infelizmente, né, a gente adoraria. Mas também a gente trabalhar, bom, então como que eu lido se eu realmente não conseguir entrar nesse curso que eu queria tanto, né? O que eu vou fazer se isso acontecer, né? Gente, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, Matheus. Sim. Vai ter que sobrar só um pouquinho de coisa para falar na aula. Mas eu acho que, gente, obrigada pela participação de vocês. Que bom que vocês participaram, que vocês mandaram perguntas. Como eu falei, eu tinha separado algumas perguntas para fazer para o Matheus, mas eu acho que as dúvidas de vocês são sempre importantes.
já deram mais dicas ali no chat de respiração. Então, depois a gente pensa um pouquinho como fazer isso, para daí quem não participou aqui, para ter acesso também. Mas, gente, eu acho que a dica geral é, assim, a gente viver um pouquinho mais presente, não se cobrar tanto, não ficar se comparando tanto também, que cada um tem uma vida, tem uma vivência, cada um encara os problemas, as adversidades de uma maneira diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente não se comparar e a gente, né, entender que nós somos únicos e que a gente tem que se aceitar e que acho que às vezes é um autoacolhimento, sabe, que falta também. O mundo já cobra muito da gente e eu sei que época de vestibular as famílias cobram também. Então a gente também, assim, se vê um pouquinho mais de carinho, eu acho que é importante. E saibam que a gente está sempre aqui para apoiar vocês também, quando vocês precisarem. E eu acho legal falar também, Matheus, que você falou do acompanhamento profissional. Tem alguns lugares algumas faculdades que fornecem acompanhamento gratuito, né? Eu sei que às vezes é um pouquinho mais complicado de conseguir horário por ser gratuito, mas algumas universidade fornecem. Então, vou ver se eu separo uma listinha para mandar para eles na aula, né? Porque às vezes você não tem intenção de pagar, é um recurso interessante também. A gente, na verdade, estava elaborando a equipe de psico mesmo, né, uma listinha com as universidades, porque agora deu uma mudança, né, com a pandemia e tal, todas estão fazendo, e daí, mais para daqui um tempinho, a gente pretende ver também de psiquiatra, porque tem psiquiatras que atendem valor social, né, e às vezes é importante mesmo ter esse olhar médico também junto, né, então acho que seria legal. Então, gente, mais alguma questão? Por mim, eu acho que foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. E quem sabe a gente consegue fazer mais outros vídeos desse, que a gente consiga conversar, para vocês terem mais repertório para escrever na redação, mas também não só repertório para redação, repertório para a vida, que eu acho muito importante. Com certeza. Né? Porque, né, no nome do nosso curso você vai cair na prova, agora a gente quer saber se vai cair na redação também. Então, gente, é isso. Obrigada, Matheus. Muito obrigada por ter topado, por ter participado. Acho que foi muito enriquecedor. E, gente, até a próxima. E acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não, quero agradecer a todo mundo que participou, espero ter contribuído um pouco aí, né? É um assunto que dá pano para manga, então que bom que a gente deixou em aberto aí para próximas, para posts no Instagram. Com certeza vou levar para o restante da equipe e esperamos contribuir cada vez mais para vocês. E, gente, se vocês gostarem desses vídeos extras, desse horário eu consigo gravar. Amanhã na aula me mandem ideias que eu vou pensando, já tô com umas outras ideias aqui. Como eu falei, né? Vocês viram que eu falo bastante, às vezes na aula não dá. Então eu posso pensar em outros vídeos, trazer outros convidados, que o Matheus foi meu primeiro convidado, quem sabe eu vou ter outro. Eu queria você divulgar seu Instagram, Matheus. Ah, sim, eu posso mandar no chat ou vocês querem que eu fale? Eu vou mandar no chat, mas se você quiser falar aqui para ficar registrado, depois para as pessoas te seguirem, que nosso vídeo vai para o YouTube. Beleza, deixa eu só abrir aqui, é mateus.schneider.psi. Às vezes eu coloco coisinhas lá também, vídeos e tal, mas a maioria, assim, voltada para essa parte do vestibular, a gente faz em conjunto com a equipe do cursinho mesmo, que tá todo vapor também. Gente, a nossa aula é amanhã, quinta-feira, lembrem que mudou, tá? Então é quinta-feira, 8h10, a gente se vê. Então, Matheus, de novo, muito obrigada. Estou te devendo um chocolate. Eu quero. Publicamente, em agradecimento. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Matheus. E até a próxima, gente. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.